Boa noite. Boa noite. Pois então, 2 fones de ouvido e os 2 descarregados, porque ela bota dentro da bolsa, ela acha que a bolsa dela tem energia elétrica. Eu te falo. Boa noite, bem-vindos. Hoje a gente entra comemorando a união aí com mais alguns patrocinadores adicionais. Isso! A gente já tem aí a nossa desentupidora. Desentupidora Rapidotubo, há mais de 30 anos aí no mercado com responsabilidade. E agora nós temos mais uma parceira. Isso aí, Padaria Colonial, uma das melhores e mais especializadas padarias de Porto Alegre e região. Quem já experimentou sabe. Ela acha que tá numa rádio, ó. Estou me sentindo quase como uma radialista. Eu acho que está no sangue. Gente, então a gente tá com 2 parceiros, tá? Que é a Desentupidora Rapidotubo, né? Que tá nos assessorando aí na função da internet, da função técnica, que tá mais de 30 anos aí no mercado, com responsabilidade, cuidando dos nossos lares e empresas. E também a Padaria Colonial, aqui da grande Porto Alegre, né, Nícia? Isso aí. Também há 30 anos, oferecendo os melhores produtos e a melhor qualidade, o maior carinho. Agora fazendo sucesso aí nos shows que a gente vai, levando um pouquinho de doce e alegria para os nossos amigos que vão se apresentar aqui em Porto Alegre. Então vamos lá. A nossa convidada já está presente conosco e recebemos hoje, com a maior honra, a doutora nutricionista super mega especialista em nutrição esportiva, Luana Flores. Vamos lá. Boa noite, vamos ver. Boa noite! Olá! Boa noite! Deixa eu ajeitar aqui. Opa! Veio um filtro que eu não esperava aqui. Vim eu de palhaça aqui para vocês. Agora já tá normal, né? Tá. Tudo bom, gurias? Beijo, Tudo bem, muito obrigada tá pelo convite. Acho que agora tá normal. Está muita luz, na verdade. Com esse olho aí, luz nenhuma é demais. Pode te Não, o negócio assim, quase desaparece se aumenta muito a luminosidade. Mas tá, acho que tá bom agora, sim. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu adorei. A Rê sabe o quanto eu amo ela de paixão. Eu tô gostando muito do trabalho de vocês, das lives, e tô muito honrada de ter sido convidada. Ai, obrigada, Lu. A gente aqui se sente honrada porque a gente sabe que teu tempo aí é bem precioso. Tô puxando um pouquinho a luz aqui. Que a gente sabe aí que teu tempo é bem precioso e eu sei que hoje também tá com um pouquinho de... em função das meninas, né? Muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina. É sempre um prazer ajudar. Eu amo esse trabalho que eu faço e eu fico muito feliz de poder contribuir com um pouco mais de entendimento para as pessoas e com essa questão toda de desmistificar a nutrição, que eu acho que hoje é tanta informação que ao invés de as pessoas entenderem mais, elas chegam no consultório mais estressadas e com dúvida e sem saber para que lado ir, né? Então, tudo que a gente puder contribuir vale a pena, com certeza. Lu, então, tu quer... Vamos apresentar. Doutora Luana Flores, nutricionista. Lu, conta para nós, assim, rapidamente da tua especialização, qual é o teu foco específico na área da nutrição, como que tu escolheu essa área? Fala um pouquinho para nós a respeito disso, para o pessoal que está entrando agora na live conhecer um pouco mais a Luana Flores. Bom, então assim, eu sempre fui atleta, sempre fui apaixonada por exercício físico, muitos anos.
E daí comecei a me envolver com a questão da nutrição em função de melhorar minha performance nos exercícios e tudo mais. E me apaixonei pela nutrição. Eu tinha 15 anos, na verdade, quando eu comecei a ter esse contato maior com nutrição, com performance e melhora de metabolismo, de qualidade de vida, para conseguir um resultado melhor em exercício. Então, 17 anos, já sabia o que eu queria ser da minha vida, queria ser nutricionista, não foi meu chamado, desde os meus 17 anos. Nutrição é meu primeiro grandíssimo amor, o meu filho mais velho, porque é uma coisa que eu me apaixonei e que nunca mais saiu da minha vida. Com isso, acabei indo para a nutrição esportiva, primeiramente, porque sempre trabalhei muito com a questão do exercício. Trabalhei bastante com atleta, mas hoje mais com essa questão da performance em termos de metabolismo, de condição de rendimento com exercício para definição, para ganho de massa e tudo mais. E daí, depois de um tempo, em função dos meus problemas autoimunes que eu desenvolvi, que eu tenho 4 problemas autoimunes, eu acabei indo para a nutrição funcional. Então, daí eu uni essas duas coisas, a nutrição clínica, funcional com a nutrição esportiva. Hoje tem, inclusive, pós-graduação de nutrição esportiva funcional, né, que é o que eu faço muitos anos, que é justamente melhorar o metabolismo, o nosso funcionamento orgânico para ter o melhor resultado possível, seja de qualidade de vida, de anti-aging, de performance em exercício para um melhor resultado, de definição, de ganho de massa, de tudo. E claro, com isso tudo também trabalhei, sempre trabalho com a nutrição estética junto com isso, que vem junto com a nutrição funcional, porque a gente melhorando a nossa funcionalidade, a gente também consegue trabalhar a nossa questão estética e que também está aliada à questão da nutrição esportiva, assim, nesse sentido de performance, de resultado pessoal, né? Que não é só o atleta de rendimento em si. Então, hoje trabalho mais com isso, na verdade, do que com o atleta. Mas a minha grande paixão começou nisso, na nutrição esportiva e depois para nutrição funcional. E aí, diga-se de passagem, vão 20 anos de consultório, tá, gente? 20 anos de consultório. Tá? 20 anos, não 20 anos de contato com nutrição seriam muito mais, né? Seriam aí quase 30. 28 anos que eu me dedico à questão da nutrição em si, que foi quando eu comecei a cuidar da minha nutrição, mais especificamente e tal. Mas 20 anos de consultório eu fiz em fevereiro. E Lu, nos conta aqui se a nutricionista, ela de vez em quando tem os seus escorregões, assim. Não, com certeza, gente. E eu acho que um dos polos do meu trabalho que funciona super bem é isso. As pessoas acompanharem a minha vida e ver, ó, ela tem 2 crianças pequenas, né? Eu tenho 3, na verdade, porque eu tenho mais a minha enteada. 3 crianças. A minha enteada já é adolescente, então, mas são 3 filhas, né? 3 crianças, 3 cachorros e uma vida super atribulada, onde eu trabalho muito, treino todos os dias, me dedico. E é óbvio que esses momentos eu também mostro pessoal, né? Todo mundo que me acompanha já há mais um tempo sabe qual é o meu ponto fraco, o meu ponto forte, que é um vinhozinho. Sou apaixonada por vinhos espumantes. Não abro mão. E gosto muito também de... Eu não sou muito do carboidrato. A maioria das pessoas eu sei que são do doce, da massa. Não é o meu ponto fraco. Eu posso passar tempos sem doce, sem carboidrato, fácil. Eu brinco que eu nem poderia fazer uma promessa prometendo que eu não ia comer doce, porque eu não ia ganhar nada, né, com isso, porque não teria dificuldade nenhuma para mim não comer o doce. Mas eu gosto muito da carne, gosto da carne mais gorda, não abro mão do meu churrasquinho no final de semana. Eu já fui 3 anos vegetariana, mas mais em função fisiológica, para os meus problemas autoimunes, para conseguir melhorar mais rápido, em função da acidez, da acidificação da carne e tudo mais. Mas a primeira coisa, quando eu consegui ficar melhor dos meus problemas autoimunes, que é silenciar eles, que a gente chama, né? Problema autoimune não se cura, a gente silencia. A primeira coisa que eu fiz foi comemorar com churrasco depois de 3 anos sem vegetariana. Ai, que delícia, né, Lu? A Luana, para quem não sabe também, ela me cuida da minha mãe também. E a Lu descobriu aí um problema na minha mãe, que ela é grata até hoje. Ela sempre fala. E a Luana também super cuida da minha alimentação e me dá muita dica também.
me fez aí reduzir quantos quilos, mais ou menos, Lu? Quase 15, eu acho, né? Eu acho que até para mais já. Pra Muito mais. percentual de gordura, muita massa magra a mais, né? Hoje é outra pessoa. Muito, nossa. E para falar aqui para vocês sobre essa pessoa que é maravilhosa, né? E também que ela não é, ela entende a gente, né, Lu? É uma coisa também que eu quero falar aqui, que eu já tive outro profissional, né, na área, e nenhum me entendia, né? Uma vez eu fui comer uma uva e comi um meio cacho, né? A nutricionista, pelo amor de Deus, como é que foi me comer meio cacho? Mas tipo assim, pô, meia, né? E a Lu não, a Lu ela nos entende, como é que eu posso, ela encaixa tudo ali, né? Então ela super encaixa o nosso dia a dia na nutrição dela e na dieta dela. Então isso é maravilhoso. Eu acho que uma coisa muito importante. Pode Não, falar. eu ia te dizer que vem aquela pergunta fundamental, assim, né? Tão importante quanto o terapeuta, Exato. o E nutricionista tem uma função fundamental, que é entender os seus pacientes muito, Lu? e conseguir colocar ele em uma rotina que seja adequada para ele. Um regime pronto, uma dieta pronta, qualquer um faz. Até eu que não sou especialista. O segredo está em adaptar isso especificamente para cada necessidade. Como é que tu faz esse processo? Então, isso é uma coisa que eu acho que realmente é o ponto forte do meu trabalho, que é o seguinte: existem dois pilares na nutrição, a matemática e a bioquímica. Então, a questão, o que é a matemática? Se a gente quer emagrecer, a gente precisa comer menos do que a gente gasta, para o nosso organismo ter que acessar as nossas reservas, que é as nossas fontes de gordura. Se a gente quer ganhar massa, a gente tem que comer um pouco a mais para sobrar aqueles tijolinhos, aquele material para massa muscular. Beleza. Só que a bioquímica é a cereja do bolo, que é conseguir entender de fisiologia, de bioquímica e montar um esquema que seja compatível com a pessoa. A gente não precisa fazer um extremo déficit calórico. Tu adora comer uva, vai comer um cacho de uva sim. Mas daí a gente vai montar um esquema com estratégia de combinações de nutrientes em determinados momentos do dia, que aquilo não te engorde, que não dê pico de insulina, com o que tu vai juntar, em que momento fisiológico. Exatamente. Como é que é a tua rotina? Como é que tu treina? Quanto tu treina? O que tu faz? Qual é o teu nível de metabolismo? O que realmente tu precisa perder e precisa ganhar? E daí a gente monta essa estratégia que super funciona. Então a gente une essa matemática com essa questão mais bioquímica de conseguir uma estratégia que funcione para aquilo que a pessoa precisa, contemple aquilo que ela quer, que entre dentro da rotina dela, das questões culturais e que também leve em consideração o nível de estímulo que ela tem. Né? A pessoa faz 2 vezes por semana de funcional ou faz 5 de musculação pesada ou corre 15 quilômetros uma vez na semana e mais 3, 4 vezes corre 10 quilômetros. Então, essa questão de olhar e avaliar realmente o ser humano e conseguir montar algo que seja factível na vida dela, para ter adesão. O problema das pessoas é o seguinte, eu sempre digo isso, pega um Maracanã lotado, pergunta quem já fez dieta. Quase todo mundo fez. Agora pergunta quem conseguiu manter o resultado. Isso é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas saem muito do seu natural, usam de artifícios que violentam o organismo, violentam a pessoa, e daí é algo que ela não consegue manter. Quando a gente está fazendo um esquema alimentar para ter resultado, onde a gente não vê a hora que os dias passem e que a gente acabe aquilo, que a gente chegue lá para poder parar, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente tem que se encaixar dentro daquilo, aquilo tem que ser gostoso, tem que fazer com que a gente se sinta tão bem, tão melhor, o nosso funcionamento está tão melhor que a gente prefere viver dessa maneira, né? Não é um resultado a qualquer custo, né? Então a gente precisa entender isso. Tanto é que eu não sou assim, vai na Luana porque ela faz low carb, eu acho super legal low carb, eu acho que vai funcionar para ti. Não, eu faço low carb,
Eu faço dieta vegana para uns. Eu tenho triatleta vegano, que é uma coisa super difícil de contemplar, porque o nível de desgaste orgânico é muito grande. E eu tenho pessoal que faz paleolítica, que faz cetogênica. E eu super respeito isso. Todas as estratégias, se elas estão aqui, elas estão sendo usadas, é porque elas funcionam de alguma maneira. Por isso que não existe esse negócio. O pessoal da cetogênica vai dizer, não, tem que viver em cetogênica, é o melhor resultado. Não, tem que fazer jejum. Jejum é que melhora a vida. Tem que fazer. E não é assim. Tudo pode melhorar e tudo pode estragar, né? Depende do que a gente precisa e quem a gente é, né? Eu sempre faço o paciente entender muito, a pessoa entender quem a gente é. Qual é o teu tipo metabólico, para que tu serve, qual é o teu tipo físico, o que se encaixa melhor na tua bioquímica. É exatamente isso, Lu. É bem isso que tu falou. É a função da dieta. Todo mundo faz dieta, mas quem é que consegue manter? Eu tô aí há quanto tempo contigo, Luana? Uns 2 anos? 3 anos Não, eu acho que deve fazer quase 4. 3 anos agora em agosto. Quer ver? Eu comecei... Nós estamos fazendo certinho. Eu comecei a fazer minhas unhas. Meu Deus, é verdade! É verdade. Eu comecei a fazer minhas unhas contigo quando eu estava grávida da Giovana, tá? A Giovana vai fazer depois... 4. E em seguida tu começou a ser minha paciente. Então 3. Então é isso aí, para vocês verem. Agora em agosto, fechou 3 anos que tu montou para nós duas aquele esquema em que nós substituíamos os momentos em que a gente não comia, porque eu e a Rê, nós nos alimentávamos muito mal, com algumas alternativas. E eu me lembro na época que teve muita gente que me disse assim, inclusive outros nutricionistas, né? Não, mas isso aí tá errado, isso vai ficar ruim, porque tem muita fruta e fruta tem doce, porque tem muito não sei o que, tem muito não sei o que. E hoje em dia, eu tenho orgulho de dizer isso, eu e a Renata eu já vi falarem pra Renata, as pessoas chegam e perguntam assim, mas o que houve que a tua pele melhorou tanto? Mas esse teu cabelo é mega hair? Olha! É a alimentação, é isso que a gente fala, aqui né? Recebeu os parabéns da Dermato, porque o preenchimento labial não saiu por causa da hidratação da pele e da boca, porque a Lu vive enchendo o saco da água. Tem que ficar com a garrafa ali, inclusive tá ali, né? Inclusive tá ali. Coisa boa. Então, é conseguir manter, é como tu falou, né? Encaixa tudo direitinho no dia a dia, entender o paciente, e é o que tu faz, né, Lu? Entender. E a gente tá aí há 3 anos, contadinho, né? E vamos ir, porque às vezes, com certeza, que a gente falou, dá uma escapadinha em função da TPM, como um chocolatezinho aqui, uma coisa ou outra. Atualizando vocês. Normal. Eu já vi que eu tenho memória melhor. Atualizando vocês. 16 quilos da Renata e 19 quilos da Nice em 3 anos, sem recuperar nenhuma grama. Sem recuperar, olha aí. Exatamente. Na verdade, a gente recupera com massa muscular só, massa muscular. Exatamente. Com melhora de qualidade, né? De massa muscular, Exato. Que é o que eu sempre falo. Essa questão de passar bem, com qualidade de vida, uma alimentação que nos transforma e que melhora o nosso metabolismo, ela vai impreterivelmente melhorar os nossos níveis de energia, melhorar a nossa motivação, disposição, vai melhorar a nossa imunidade, nosso funcionamento orgânico tem que ficar melhor, tá? Quando a gente paga um preço alto de fazer uma dieta que a gente está cansado, que a gente está deprimido, que a gente não tem motivação, que a gente está sem cor, que tudo fica cinza pra gente no dia, daí, gente, já tá tudo errado. E não precisa ser assim, tá? Tanto que eu brinco, né, que eu queria tatuar na minha testa, depende. Porque a resposta para a maioria das coisas é depende, né? Não existe isso. Sabe que eu dou um exemplo que eu acho muito bom do ano passado, de uma paciente que eu disse para ela, tá, vamos começar com uma low carb, um déficit calórico pequeno, porque a gente precisa de uma estratégia em torno da alimentação, em alguns momentos fisiológicos do dia, que a gente consiga também melhorar o teu reparo muscular, para aumentar um pouquinho a tua massa muscular e tudo mais. Tá, low carb. Mandei alimentação para ela depois. E daí ela disse para mim, não, ela disse para minha estagiária, teve ele com a Lu, eu acho que ela se enganou e tudo mais, porque ela disse que a gente ia começar numa low carb, mas ela mandou uma dieta com fruta. Eu disse, sim, com fruta. Não é no carb, é low carb.
né? Low carb é 10 a 40% de carboidrato já é low carb. Então é óbvio que vai entrar fruta. Eu jamais na vida... Olha, gente, eu tive momentos mega definidos, assim, que minhas veias saltavam pelo meu corpo, eu nunca deixei de comer fruta na vida. Nunca deixei de comer fruta. Eu sou completamente contra isso. Porque não adianta contar macronutrientes, a gente tem que contar micronutrientes. Vitaminas, minerais, antioxidantes é o que fazem a engrenagem do nosso organismo funcionar, as rotas acontecer. Então, a gente precisa considerar isso. Ah, Lona, mas eu venho agora num período que eu não estou comendo fruta. Isso já aconteceu várias vezes. Numa cetogênica, eu quero continuar assim, eu não quero comer fruta. Beleza, também dá. Eu não vou te estimular a não comer fruta, mas se tu já vem nisso e tu tá assim, beleza, a gente vai negociar, vai comer mais dos vegetais que não tem carboidrato, que vão super bem numa cetogênica, vai fazer um esquema onde a gente vai fazer uma suplementação com que eu ver que está faltando de micronutrientes, uma vez que a definição é não comer, né, por parte da pessoa não comer fruta. Então, assim, tudo dá. Né? E assim, melhor descascado que desembalar, beleza. Mas se a pessoa precisa de coisas prontas e rápidas, a gente também tem opções saudáveis nos dias de hoje. Tudo dá, tudo dá. Isso é uma das coisas muito importantes também, que a Luana sempre pontuou muito fortemente, que é o acompanhamento e a avaliação periódica. Porque as coisas que funcionam para uma pessoa podem funcionar para outra. Então, a importância de acompanhar aí os exames laboratoriais periódicos, né, com o acompanhamento de um especialista como ela. Lu, o Edson Rodrigues de Oliveira está pedindo algumas dicas que a gente comente aí. O que ele pode fazer para começar a trabalhar esse pensamento de gordo? Né? Então, quais seriam as alternativas nutricionais? Eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu, por experiência, hoje, aos 40 anos, tenho muito mais energia pela questão alimentar, tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha aos 25, 30 anos. Né? Eu acho que se alimentar corretamente, aos poucos, a longo prazo, já ajuda para que o pensamento mude, que a gente se sente mais animado. Mas tem alguma estratégia técnica do nutricionista para fornecer algum tipo de incentivo para as pessoas que estão decididas? Tá, então assim, tem duas coisas diferentes aí nesse caso, que as duas são importantíssimas. A gente tem que entender o processo emocional da alimentação e o processo bioquímico, tá? O pensamento de gordo pode ter a ver com uma desregulação metabólica. Não é uma doença, não é um problema, mas é uma desregulação. Onde quando a gente tem uma menor formação de uma substância neuroquímica, né, que chama neurotransmissor, que é a serotonina, a gente aumenta a necessidade e a avidez por carboidratos e doces. E o nosso organismo, a mente mente pra gente. A mente mente pra gente. Então, a nossa própria mente, ela age achando subterfúgios para que a gente coma, porque ela precisa muito naquele momento daquele doce ou daquele carboidrato para conseguir aumentar esse neurotransmissor que está em falta. Mas se ele não tivesse em falta, o nosso córtex cerebral estaria bem estimulado, que é a nossa razão, a nossa racionalidade, a gente não entraria nesse devaneio e nesse pensamento voraz por alimentação, onde o nosso cérebro quer nos convencer a qualquer custo de que comer aquele doce nesse momento é bom, faz bem, ou eu mereço essa compensação, eu mereço esse momento e tudo mais, tá? Então, isso é uma coisa. Isso tem a ver, tem substâncias que têm a ver com ansiedade, avidez por doces, por carboidratos pesados, tem substância que nos leva mais, que falta no nosso cérebro, que nos leva mais para o álcool, tem substância que falta, que nos leva mais para compulsão alimentar. Tá? Pode ser compulsão por doce também, quando cai mais de uma, cai a serotonina e a dopamina, não quero que vocês decorem nomes, mas existem essas questões que tem que avaliar qual é o pensamento de gordo, onde é que a pessoa cai? É compulsiva e por carboidratos? É só compulsiva? Mas não for compulsiva por carboidrato é estranho. Não, não é estranho, tá, gente? Tem gente que é compulsiva por qualquer coisa, precisa comer.
comer. Se tiver uma picanha, vai comer toda a picanha até acabar. Se tiver salsicha, vai comer a salsicha até acabar. Se tiver bebida, vai beber até acabar. Se tiver chocolate, vai comer a barra até acabar. Compulsão é outra questão. Mas tudo tem a ver justamente com ajuste bioquímico. E esses neurotransmissores, essas substâncias cerebrais, elas são formadas todos os dias quando a gente acorda. E elas têm pulso. Voltou. Travou ou voltei? Voltei? Voltou. Tá. E então a gente precisa entender qual é o pensamento de gordo, qual é a atitude, o que é que realmente está desregulado, porque daí tudo é genética versus ambiente. A genética te leva a algumas regulações às quais a gente tem tendência, e como muitas vezes a gente não tem questões culturais de atitudes que melhorem, às vezes a cultura que a gente é inserido e o esquema alimentar que nos coloca é justamente o que nos leva para o pior, que a gente, como o nosso tipo metabólico, pode agir. E essas desregulações acabam sendo maiores, tá? Então a gente tem que entender qual é realmente o nosso problema. Tanto que eu pergunto muito isso, e eu vou assim, eu vou funilando, né? Eu vou no funil, né? E sempre digo, olha, eu tô perguntando essas coisas, não é porque eu quero atrapalhar o pensamento de vocês, eu quero entender qual é a desregulação bioquímica. Porque, em geral, o engorde, o excesso de gordura é uma consequência de uma desregulação. Qual é a desregulação? É a compulsão, é a ansiedade por carboidratos, o que é? Ou o centro de fome e saciedade, que é outro centro, tá? As pesquisas, elas são taxativas, que a pessoa que tem uma tendência à obesidade, em geral, ela não come porque ela é safada, porque ela fica dando desculpa. Ela tem uma desregulação, muitas vezes, do centro de saciedade e aumento do estímulo do centro de fome, que tem a ver com outras substâncias. Tem dois polos importantes nessa questão que a gente precisa sempre avaliar. É o centro de fome e saciedade e o centro de neurotransmissores, que nos leva à avidez por comida, que não é a fome, né? Eu sempre pergunto para o paciente, tá, mas tu sente fome ou tu sente vontade de comer? Isso é muito importante para o paciente identificar. Sempre eu ensino o paciente a identificar isso. Essa é a questão bioquímica. Eu aprendi contigo isso. E que a gente tem que... E assim, a gente consegue detectar a vontade de comer da fome. Agora, em termos práticos, né, a gente tem uma questão muito importante que é interessante a gente entender, que é o seguinte. Quando a gente passou a existir, nós éramos animais irracionais. Então, mas a gente precisava comer para sobreviver. Então, o nosso ato de se alimentar está diretamente ligado à nossa amígdala cerebral, não é essa aqui, é a amígdala cerebral, que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso irracional. Então, a gente não é só ensinado culturalmente a nos alimentar de uma forma emocional. Se eu estou feliz, eu vou celebrar comendo. Se eu estou triste, eu vou comer para ficar feliz, para me dar uma compensação. Isso é uma questão genética que já vem arraigada no ser humano, se alimentar de forma emocional. Tanto que quando tu vai no nutricionista, tu está se dispondo a aprender a se alimentar de forma racional. Vou comer isso, porque isso vai me fazer bem, vai me dar tal resultado, e esse resultado vai me deixar mais feliz no médio e longo prazo. Mas isso é um treinamento, se alimentar com córtex cerebral, com a razão, para ter algo maior de compensação. O automático é, se a pessoa não tem um esquema alimentar, o que ela vai fazer? Chegou na hora, deu fome. O que eu quero comer? Ela pensa no que ela quer comer. Ela não pensa no que ela tem que comer. O que ela precisa comer. Ela pensa no que ela está com vontade. Isso é uma emoção. A vontade tem a ver com uma emoção. Não tem a ver com razão. Então, a gente já tem esse esquema formado, tá? E tudo é treinável no nosso organismo. Então, a gente pode treinar para o nosso organismo se acostumar, e a gente se acostumar a se alimentar de forma racional. E como é que a gente começa a treinar isso? O que a gente ensina para o paciente, primeiramente? Bom, toda vez que tu for se alimentar, antes de colocar qualquer coisa na boca, tu vai parar sempre na frente do alimento e tu vai demorar 30 segundos, pode contar no relógio, para começar a comer.
Nesses primeiros 30 segundos que tu tomou contato, interação com a comida, tu vai fazer uma conta, uma lista na tua cabeça de bônus e ônus. Sempre que essa lista de ônus ultrapassar o bônus, é porque tá errado, é porque não vai te fazer bem. Não vai te trazer felicidade, não vai te trazer bem-estar e vai te derrotar, vai diminuir justamente todo esse processo bioquímico de melhora. E isso é uma coisa que pode parecer super simples e super funciona. Porque, em geral, pelo menos, e isso é estatístico, em 50% das vezes, isso vai demover a pessoa de comer. Porque isso é um treino para a pessoa acionar sempre a sua racionalidade na hora de comer. E daí, a maioria das vezes, quando a gente faz aquela lista de bônus e ônus, fica muito claro que a lista de ônus é muito maior do que o bônus. E daí tem coisas que a gente vai aprendendo. Ah, não, tá, tudo bem. Ah, isso aqui, eu adoro. Ah, isso aqui eu amo muito de paixão. E hoje é sábado, eu mereço esse momento, eu vou aproveitar e vou ter todas as sensações maravilhosas disso que eu amo. Beleza. Tá, mas isso daqui... Não, isso aqui não... Ah, eu até comeria, né? Gostosinho, mas vai me tirar tanto resultado que daí eu vou ter 5 minutos agora de um prazer mais ou menos, mas vai me tirar um dia, 2 ou 3 de frustração, de sensações ruins, né? De bad ou diminuição de resultado, que vai fazer o meu empoderamento diminuir, vai diminuir meu giro de motivação, porque eu estava no foco. Não, então... Não, muito obrigada. Passei. Até achava que era legal, que era gostosinho, mas perante todo o resto eu passei. Então, isso é um treino que a gente tem que fazer. Parar 30 segundos antes de qualquer coisa. Nunca coloca na boca. As pessoas comem, elas nem lembram que elas comeram no outro dia. Porque tu tá aqui, ó, tá aqui na internet e botar um negócio na boca. Negócio na boca, nem viu. Não viu o que comeu. Não contabilizou quanto comeu. Não teve interação com o alimento. Então, a gente tem que sempre parar para fazer essa conta de bônus e ônus. O que eu ganho, o que eu perco? Realmente está valendo a pena para mim? Tu falou uma coisa muito, muito interessante agora, que as pessoas realmente elas não lembram o que comeu mesmo, né? Na refeição anterior. Mas justamente por isso. Mas isso é um resultado do nosso mundo atual, onde as pessoas trabalham e estudam comendo... E a gente não algumas pessoas não conseguem, outras não gostam, fazem por opção. Não existe mais um momento para isso. Mas é isso que eu ia comentar agora também. A função agora da dieta, da Lu também me ensinar a comer, da gente raciocinar sobre o alimento e pensar sobre essas coisas todas. Se tu me perguntar hoje o que eu comi no meio-dia, eu vou te detalhar isso que eu comi. Porque eu planejei esse almoço, né? Aí é porque tu já entrou numa rotina, né? Sim, eu aprendi. A gente entra numa rotina, que nem eu. Eu tenho o horário e os alimentos que já são de praxe. Então, inclusive, já virou tão comum que já é filho, já é o ovo, a salada. As pessoas passam. A Lu precisa. A Lu não conhece ainda a Beli, né? Não, acho que pessoalmente não. A Lu tem que conhecer a Beli. Não, claro que sim. Claro que eu conheço. Ela foi com a tua mãe na consulta. Isso. Foi, Porque as pessoas perguntam assim, tá, é só alface, tomate, cenoura, ovo cozido. É que isso entra tão... Primeiro, que acaba se tornando uma coisa mais fácil quando entra na rotina. Sim. E aí, como todo mundo adere àquilo ali, vira uma coisa tão fácil que já... o ovo cozido, o ovo mexido, o ovo pochê, o ovo, a salada. E aí tu faz um monte, tu tem de casa, todo mundo adere. A própria Beli emagreceu um monte, o Gabriel emagreceu um monte. E aí tu vê resultados amplos, né? Se vê resultados amplos na população inteira que faz parte do teu dia a dia. Né? E aí se torna mais fácil. Um exemplo. Sim. E isso é muito importante também, as pessoas entenderem que a gente pode ter amor por isso. A gente tem que se amar a um ponto
de amar aquilo que nos faz bem. É A gente não exatamente pode isso. amar o nosso inimigo. Tem uma coisa que está nos matando, que está nos emburrecendo, que está nos envelhecendo, que está fazendo a gente morrer antes do tempo, e a gente está enaltecendo aquilo, sabe? Sem extremismo, a gente pode comer outras coisas também, mas para cada veneno um antídoto, né? E a gente precisa enaltecer essas coisas. Então, assim, e daí, assim, ó, fazer disso uma coisa gostosa. É óbvio que, e eu vejo isso muitas pessoas, faz lá uma super lasanha, mas daí a salada é uma folhinha tirada de alface, meio murcha, e uns tomates picados, meio cortado, meio passado, meio de qualquer jeito. É claro que ninguém vai querer comer. Mas eu duvido que alguém não queira comer uma salada na minha casa, que eu vou botar uma salada tenrinha, eu vou montar ela bonita, porque a gente também come com os olhos. E daí eu vou fazer um molhinho de mostarda. Eu vou fazer um molhinho agridoce com uma geleia sem açúcar, com aceto balsâmico, limão e azeite de oliva. Eu vou botar umas lâminas de amêndoas, né? A gente vai fazer uma coisa gostosa, que é bom de comer, né? Eu gosto muito de fazer salpicão agora no verão, esquentando. Eu faço frango desfiado, peito de frango, bastante quantidade, congelo. Então tem umas marcas que eu ensino pro pessoal. A pessoa tá ficando com fome. Chega a salivar, eu aprendi muito. E daí tem umas marcas super boas já prontas também, que com menos conservante, e daí a gente faz aquele salpicão legal, super saudável, coloca junto com as folhas verdes, coloca mais uns croutons, ou então coloca alguma coisa que eu coloco muito essa coisa da mix de sementes, que fica crocante hoje em dia, que tem vários mix de sementes super gostosos. E faz um saladão gostoso, que dá vontade de comer aquilo, né? Então, assim, a gente elaborar as coisas que são saudáveis não é uma obrigação, é um estilo de vida para ser prazeroso. E daí a gente tem o dobro de prazer, porque a gente pode ter o mesmo prazer comendo, quando a gente aprende a comer gostoso, coisas saudáveis, e ainda tendo resultado. E quando a gente se sente bem com a gente mesmo, seja qual for, e eu respeito muito isso também, tá? A escolha da pessoa. Tem mulher que gosta de ser mulher fruta, bunduda, pernuda, bastante massa. Tem a mulher que gosta de ser mais mignon, magrinha, mais definidinha. Não interessa. Tem mulher que só quer ficar sem excesso de gordura caindo para qualquer lado. Tem mulher que gosta de mais músculo, mais definição profunda. Beleza, não interessa. Ninguém precisa ser igual a mim. Ninguém precisa ser igual a mim. Aproveitando essa tua deixa, tem pessoas, inclusive, que não tem nem meta física, né? A gente tem uma pergunta da Sabrina Roldão, que ela fala sobre a nutrição para questão de saúde com relação a, como tu mesmo falou, problemas autoimunes. Ela pergunta, existe tratamento para ovário policístico? Existe algum tipo de nutrição funcional que se possa utilizar para isso? Né? Aí a gente entra nesse nicho das pessoas que não estão buscando estética. Sim. Uma coisa acaba sendo consequência da outra, porque quando a gente melhora uma coisa, a gente melhora a outra. E é a mesma coisa, mesmo quem vai buscar estética lá no consultório, vai começar a se sentir tão melhor. As pessoas chegam a dizer, Luana, eu tinha crise de enxaqueca, eu não tenho mais. Eu tinha muita TPM, eu não tenho mais. Eu vim aqui para emagrecer, mas a minha pele, meu cabelo melhorou. Eu estou gastando bem menos em tratamento disso e daquilo, porque está tão bom. Melhorou a qualidade do meu sono, melhorou minha disposição, minha felicidade, melhorou meu libido. Gente, a gente é uma máquina integrada, tudo funciona, né? Se tudo funciona bem, tudo vai melhorar. Claro que a gente pode se direcionar para uma coisa ou outra. E, assim, problemas autoimunes tem muito a ver com a questão da alimentação, tá? Porque o excesso de alimentos inflamatórios e oxidativos aumenta a estimulação autoimune, aumenta a guerra do nosso organismo contra nós mesmos. Então, a gente tem que diminuir. A gente precisa alcalinizar. Quanto maior o pH, claro, dentro do pH, que é normal do organismo, melhor também, a gente tem menos estimulação autoimune. Tem N questões de vitaminas e minerais que para autoimunidade precisam estar em números específicos, tá? Porque, assim, vitamina e mineral não basta estar dentro dos valores de referência. Dentro dos valores de referência para a gente não ter uma doença, um problema grave. Mas a questão é, para a tua situação, qual é o melhor? A pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo.
tá? A pessoa que não tem problema autoimune, se ela tiver com 60 de vitamina D, ela tá bem. Mas a pessoa que tem problema autoimune, ela tem que estar com mais de 70, 80, tá? Porque é de 30 a 100. E a vitamina D tem que estar lá em cima, ela não basta estar nos valores de referência. Eu recebo pessoa com problema autoimune que está com 32 e o médico diz que estava ok, e não tá, gente. Não vai conseguir diminuir a estimulação autoimune. A gente precisa de uma vitamina D bem alta dentro dos valores de referência. O zinco bem alto, o magnésio bem alto, o potássio, o cálcio, o ferro, mais no limite inferior, normal, mais inferior. Então, tem uma série de coisas que são ajustes finos e que melhoram muito a nossa qualidade de vida. Muito a nossa qualidade de vida. Ajuste fino, Lu. Aí tu traz para nós uma palavra extremamente importante. Eu tive um caso bem específico que foi antes, né, há muito tempo atrás, antes de começar a fazer o acompanhamento nutricional, o médico clínico recomendava a reposição aleatória, e aí o nutricionista veio chamar a minha atenção das combinações, do ajuste fino, de que o ferro precisa estar com a vitamina C, mas que a vitamina C não pode estar em excesso com o cálcio. E assim, vários detalhes técnicos e minuciosos que podem fazer a diferença, não só para o teu ânimo, não só para os teus resultados, mas que também podem causar problemas hepáticos e renais, por se eles não estiverem de acordo com o que eles precisam, né? Quais são os riscos disso, da reposição sem o devido acompanhamento? Bom, então assim, isso é o que mais acontece, tá? E o pessoal adora chegar lá no consultório tomando polivitamínico, em geral, tá? A maioria dos polivitamínicos são feitos pelas diretrizes americanas, tá? Que é o maior índice de estudo em termos de necessidade, são das diretrizes americanas. Só que as diretrizes americanas não funcionam para a gente, porque eles têm uma situação de alimentação, um terreno que tem determinadas vitaminas e minerais muito diferentes da nossa. Então, esses polivitamínicos, por exemplo, sempre tem excesso de ferro e de cálcio, que a gente não precisa muitas vezes, porque assim, todo mundo fala no ferro. Ferro é maravilhoso, dentro da hemácia, dentro do glóbulo vermelho, dentro do sistema vascular, porque o ferro solto na corrente sanguínea, ele pode agir em excesso como metal pesado, ele cria oxidação no coração, problema cardíaco, ele cria oxidação nas artérias, nas veias, problema no sistema vascular. Seríssimo, tá? Cálcio, lugar de cálcio é dentro do osso e dentro da célula, para a célula funcionar. Cálcio demais no sangue petrifica a artéria, entope a artéria e o vaso, dependendo da situação da pessoa. Então, a gente precisa entender o que a gente precisa. Qual é o meu tipo de alimentação e o que eu preciso para cada coisa. Né? Em geral, a gente precisa muito, muito de magnésio e essas diretrizes americanas têm pouco magnésio, tem muito ferro e muito cálcio. E isso pode, ao longo dos anos, se a pessoa faz uma suplementação indiscriminada, sem uma orientação, pode gerar grandes malefícios e ser o tiro no pé, né? Aliás, o tiro na cabeça, não é nem tiro no pé nesse caso, né? Porque pode piorar muito a questão da saúde, tá? Então, a gente precisa entender o que a gente precisa, minimamente. Ou a gente vai fazer, que é o que eu faço com meus pacientes, vamos fazer exames, avaliar a questão do gasto em exercício, gasto diário, o que se alimenta, para ver o que está faltando e o que precisa suplementar, de acordo com as necessidades ou de acordo com o estilo de alimentação. Ou então, minimamente, a pessoa precisa entender o que a gente tem aqui, né? E o que funciona bem para a gente, o que está faltando mais, o que está em excesso. Tá? Então, assim, é muito, parece, tá? Curto prazo, eu vou tomar um mês de polivitamínico, porque eu tive muita gripe, minha imunidade tá meio ruim, beleza, mas as pessoas levam isso por anos, anos e anos. E isso também é muito, muito, muito perigoso, tá bom? Então, assim, tem coisas que é muito interessante estar mais no limite superior, outros nutrientes na média, né, no meio termo, outros mais embaixo. Então, tem algo
maior do que só estar dentro das referências e que as pessoas precisam entender que isso é muito importante para a saúde do organismo, principalmente em médio e longo prazo. E agora, final do ano, Lu, o povo aí tá enlouquecido para... Tem alguma novidade aí pro final do ano? Todo mundo Tu vai... quer resultado a curto prazo. Sim, mas tem algum projeto, alguma coisa? Porque eu lembro que acho que foi ano passado tu fez alguma coisa sobre detox, isso? É. Vai fazer Não, tem esse sim, ano de então. novo? Vou fazer, já estou programando para voltar. Eu sempre fiz bastante desses grupos de emagrecimento, de ganho de massa, de hipertrofia, para o pessoal se ajudar. E também, né, são valores às vezes mais em conta para quem não vai no consultório e tal, e quem precisa. E esse ano até não fiz tantos, enfim, em função de outras questões aí de mudança de vida aí com a minha família e tudo mais. Mas agora estou planejando, estou fazendo um novo, eu redirecionando tudo, um novo esquema, estou com uma assessoria diferente e tudo mais, a gente vai começar com tudo. Bom, e em seguida já vou anunciar, e daí vocês podem anunciar também junto aí comigo para a gente fazer uma força-tarefa. Mas em geral, gente, essas coisas, quando a gente quer um intensivo, a questão da detox, tá? Detoxificação é algo que acontece todos os dias no nosso organismo, porque a gente sempre ingere toxina, a gente morreria se a gente não colocasse para fora. O tipo de alimentação detox tem a ver com aumentar o volume, a proporção, a intensidade, a rapidez, a agilidade dessas rotas metabólicas por alguns dias ou por um período dentro do nosso organismo, para diminuir líquido retido, aumentar nível de energia, com isso a gente queima mais, disposição para a nossa vida e para o exercício, porque aumenta também o nosso gasto calórico, melhorar a qualidade de reparo celular, com menos lixo dentro do nosso organismo, que faz o nosso organismo também funcionar melhor, com mais qualidade, e também diminuir líquidos retidos, metais pesados, para que a gente consiga afinar mais e ficar mais leve, se sentir melhor, limpa muito o cérebro também, então melhora a nossa relação com a alimentação. A detox é fantástico para cortar gatilhos, né, que tem a ver com a vontade do doce, com a ansiedade pelo carboidrato, a compulsão alimentar, é muito bacana. Então, a detox é uma coisa que ela funciona para todo mundo, em geral. Claro que pode ter um padrão melhor para uma pessoa ou outra, mas funciona para todo mundo em geral. Pode ser feita, o grande público, e limpa muito o organismo, é uma coisa muito saudável. Então, eu gosto muito desses protocolos que eu faço, esses grupos de detox, que são de uma semana, porque eles são muito saudáveis. Assim, eu não tenho notícias de pessoas que não saem muito satisfeitas e se sentindo melhor desse processo, tá? E em termos de dar um corridão intensivo nesse período de verão, para o verão, sempre fazer uma low carb, mas não no carb, porque tem muito tipo metabólico que não funciona sem carboidrato e tem crise compulsiva de vontade e ansiedade por doces, tá? Então, uma low carb, entre 20 a 30%, 40%, porque até 40% é low carb, com déficit calórico de uns 30%, que não é passar tanta fome, passar muita fome e restrição, é uma coisa que funciona super bem. E se a gente aumentar o nosso nível de exercício, a nossa queima aumentar, um déficit calórico de 30% significa uma alimentação bem boa. Se a gente faz exercício todo dia, queima bastante. Então, eu sempre digo que o déficit calórico ele deve ser maior, aumentando o consumo e aumentando o gasto, né? O gasto, consumo metabólico e o gasto de energia, não criando muita restrição. É uma coisa que sempre funciona, tá? Essa questão da dieta cetogênica, daí para curtos prazos, de 2 semanas ou de um mês, se a pessoa está mais regulada e não está em crise de ansiedade por carboidratos, funciona super bem, porque senão eu tiro no pé e piora esses neurotransmissores. E cetogênica, a gente entendam, é 20% de proteína, tem que ter mais gordura do que proteína, e o resto são fibras e alimentos com pouco carboidrato, tá? Quem come 30%, 40% de proteína, um monte de carne, mas com bastante gordura, costela, não está fazendo cetogênico, porque o pessoal está postando dieta cetogênica e tu olha para o prato, não é cetogênico nem aqui, nem na China e nem em nenhum lugar do mundo, tá? Passou de 25% de proteína, não é cetogênica, porque o excesso de proteína pode virar no fígado carboidrato, vira glicose. E a ideia da cetogênica é não deixar
gerar glicose dentro do organismo, para aumentar os corpos cetogênicos e aumentar a queima, tá? Então não pode ter mais do que 20 a 25% de proteína, de jeito nenhum, senão não é cetogênica, aí é paleolítica daí, que também funciona bem. É Mas muito assim, em informação. geral... Nossa. Ô, Lu, e tu é a favor Caramba, fugiu. Aquilo que a gente não come, fugiu a palavra. Jejum. Eu vou anotar aqui mais ômega 3, coenzima Q10 e taurina para ti. Colina na próxima consulta. Bom, enfim. Eu sou super... Renata. Não, eu já estou anotando, já vou anotar aqui nas minhas notas aqui, que é para não me esquecer. Enfim, mas assim, ó, eu sou super a favor do jejum, tá? Mas assim, depende para quê? Jejum para emagrecimento e principalmente para pessoa que faz exercício físico é jejum de 14 a 16 horas, gente. Parem de inventar. Jejum de 24 é para quem tem problema cardíaco, câncer e problemas crônico-degenerativos mentais. Jejum de 24 horas é muito bom. Parkinson, Alzheimer, demência e até depressão, tá? Mas para quem faz exercício físico, 16 horas de jejum é top, 8 horas de janela de alimentação com 3 refeições. Pode treinar em jejum, sim. O mais importante é o pós-treino, não é o pré-treino. Sabe por quê? Agora ela tá com vontade de dizer assim, viu, mãe? Eu disse! Porque sabe o que acontece? Olha só, quando a gente vai treinar, todo o nosso sistema periférico, nosso sistema muscular e metabólico se alimenta do glicogênio muscular, que é a nutrição da nossa musculatura, que foi feita nas últimas 24 horas antes. Não do que a gente comeu prévio ao exercício físico. O que a gente comeu prévio ao exercício físico pode ser benéfico, aumenta a nossa demanda cardíaca, nossa demanda de funcionamento pulmonar, pode melhorar os neurotransmissores do nosso cérebro para nos dar mais gana, foco no exercício, vontade de ir lá e fazer, e vencer, e fazer mais. Beleza. Mas não é uma necessidade. O que vai manter, se a gente tivesse foco de qualquer jeito, o que vai manter o nosso organismo funcionando é esse glicogênio. Então a gente precisa se preocupar com o que a gente comeu nas últimas 24 horas, não antes do treinamento. Mas sim, depois que a gente usou o nosso organismo, desgastou as nossas fibras, nosso metabolismo, a gente precisa repor bem, tá? E não precisa ser também imediatamente. Acho que voltou? Voltamos? É uma técnica interessante, o pós-treino, tomar o whey, creatina, super bom, glutamina também funciona super bem no pós-treino. Mas se a pessoa precisar ainda treinar e ficar mais umas horas em jejum, ela pode usar a segunda janela metabólica de oportunidade, que em função da demanda, do que a gente estimulou de hormônios durante o treinamento, depois de 4 a 6 horas do nosso treino, a gente tem uma segunda janela de oportunidade, que é o momento onde a nossa célula volta a se abrir para uma demanda maior de recebimento de nutrientes. Então, se a pessoa treina em jejum, beleza, mas ela precisa ter comido bem antes, né? No dia anterior ou nas horas anteriores ao jejum. Ou seja, e a ela precisa ser boa. Isso. E a gente precisa pensar no pós-treino, que ele pode ser imediato, ele pode ser 4, 6 horas depois, tá? Mas a gente precisa comer daí tudo que o organismo precisa na janela de alimentação. Gente, fazer jejum, e esse é um grande erro que eu vejo no consultório, não é só se preocupar quantas horas a pessoa consegue ficar sem comer. Quebrar a janela de jejum para a janela de alimentação da forma certa e se alimentar certo na janela de alimentação é vital para o resultado. Vital. Para realmente conseguir queimar bastante gordura, melhorar os neurotransmissores do cérebro e não piorar, tá? Seja, e daí com isso diminui. Regime e não emagreço. Exatamente, está tudo errado. Que nem o paciente, eu sei que está acabando nosso tempo, mas rapidamente. O paciente chegou lá para mim, ele não conseguia mais emagrecer,
Ah, eu estou fazendo 16 a 18 horas de jejum. Tá, beleza, vamos ver a janela de alimentação. Já que ele ficava 16 a 18 horas, ele achava que era justo uma compensação, já depois de tanto tempo sem comer, de quebrar a janela tomando uma bela cervejinha, né? Meio da pandemia, pessoa estressada, né? Ninguém é de ferro. Quebrar o jejum com uma cervejinha todos os dias no guti-guti. Que daí já dá aquela, né? O cérebro tá tanto tempo em jejum que uma long neck já faz já dá né? E, então, assim, tem coisas que não dá, não é só o tempo de jejum, e nem ficar fazendo concorrência de quem aguenta mais fazer jejum, gente. A janela de alimentação no jejum é o mais importante de tudo. A gente faz jejum para ter a estimulação certa bioquímica na janela de alimentação. Mas, enfim, isso pode dar uma live inteira aí depois. Podemos fazer mais. Olha, até hoje, felizmente, todos os nossos convidados trouxeram informações tão interessantes que o nosso tempo passa voando. A gente tem 3 minutos para nos despedirmos da Lu, fazer rapidamente aquele tira-teima muito rápido, que a Renata é a responsável. Vai. Hoje é para aí. Porque hoje é a tua queridinha Luana Flores. Então, vai lá. Lu, uma cor. Uma cor, vermelho. Uma bebida, Lu. Vinho tinto. Olha isso. Praia ou campo? Campo. Tu prefere lavar ou cozinhar, Lu? Cozinhar, claro. Churrasco ou frango? Churrasco. Ai, eu sabia. Isso aí eu já sabia. Doce ou salgado? Salgado. O que mais? Eu ia... Loiro ou moreno? Boba. Não me compromete, hein? Não me compromete. Não, moreno, meu marido é moreno, né, gente? Sim. Moreno alto, bonito e sensual. É bonito. Moreno alto, né? Tem que ser alto, senão não... O meu marido tem 1,85, tá bom, moreno, alto, tá. Referência total e absoluta para o maridão. Lu, então era isso, tá? Tá. A gente quer te agradecer mesmo do fundo do coração. Muito obrigada por aceitar o Muito nosso obrigada convite. por todas as informações. Vou dar uma foto disso. Para, mulher, ri. Um beijo, tá, Lu? Muito, muito obrigada. Obrigada, Fiquem com gente. Deus. Uma boa semana. Boa semana, Luzinha. Boa semana para todos.